Vamos iniciar nosso culto de adoração ao Senhor. Por favor, ocupe-se esse espaço para que possamos iniciar. Podemos começar? Amém? Nesta manhã, gostaria de convidar os irmãos a lerem junto comigo Salmo 34, versículo 1 a 22. Abre suas Bíblias, por favor. É Salmo 34, versículo 1 até 22. Achou? Acharam? Ok, vamos começar então. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busque o Senhor e ele me respondeu. Livra-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegrias. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daquele que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que temem. O leão pode passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de você quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve, os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que de espírito abatido. Os justos passam por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, e os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Amém? Irmãos, esse Salmo 34 é um hino de louvor e ação de graça a Deus, por sua bondade, proteção aos seus servos. Ele começa com declaração de louvor a Deus por todas as bênçãos que ele tem concedido ao salmista. Encoraja os outros a se juntarem a ele em adoração. O Salmo, então, se concentra na fidelidade. A fidelidade de Deus em livra seus servos de todo medo e perigo. Em como ele livra seus servos, está sempre atento aos seus clamores por ajuda. Conclusão. Salmista, irmão, encoraja o leitor a confiar em Deus, em vez de confiar em suas próprias forças. A buscam a paz em vez de provocar conflitos. E a seguir é um estilo de vida justo e virtuoso. O salmista termina com uma promessa de que Deus protegerá os justos e castigará os malfeitores. Amém?
Vamos orar então? Vamos ficar de pé? Santo Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, por esse privilégio de estarmos aqui junto com a sua igreja, Pai, para que possamos ouvir tua palavra, Pai, para que possamos te exaltar, te adorar, Pai. Por favor, Senhor, em nome de Jesus Cristo, reconhecemos que nós somos falhas, imperfeitos, pecadores, Pai. Perdoe, Pai, nossas falhas, que são tanto diante de Ti. E nesta manhã queremos ouvir Tua voz e queremos Te louvar, em espírito e em verdade, Pai. Use, Pai, cada integrante da Tua igreja, tanto na língua portuguesa como na língua indonésia, para que possamos junto, Pai, nesse tempo de adoração, para que possamos, uma único pensamento que focado somente em Ti, Pai. Te louvando, Te adorando, aprendendo cada vez mais de Ti, Pai. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer e pedimos que seja feita a Tua vontade nesta manhã, para cada vida, Pai. Assim nós Te oramos, Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar ao Senhor, vamos continuar em pé. E nós viemos aqui adorar ao nosso único Deus, ao nosso Deus verdadeiro. Vamos engrandecer o nome dele, amém? Viemos aqui adorar. Sim.
nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, reunidos para realmente te louvar, Senhor, e te engrandecer, te exaltar, Pai. Nós te agradecemos porque por meio do Senhor nós fomos justificados, Senhor, e redimidos. E estamos aqui porque o Senhor tem uma nova oportunidade para nós, Senhor. Agradecemos, Pai, pela tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã. E nós declaramos, Senhor, que o Senhor é tudo para nós, que o Senhor é nosso alfa e ômega e nosso início e fim, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Sobre
Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é alfa, o início e o fim, como nós louvamos. Vamos entoar mais um cântico, mais um louvor ao Senhor. Colossenses 1. Jesus é resplendor da glória do Pai. Ele é exata expressão da luz. Deus invisível.
Vamos orar. Senhor Deus, Pai, a gente rende graças a Ti, Pai, porque só o Senhor é digno de receber adoração, Pai. O Senhor é o único, Pai. O Senhor realmente nos dá o prazer da Sua presença, Pai. Nos dá o prazer de conhecer mais de Ti, Deus, e a gente te agradece por isso, Pai. Como a gente acabou de cantar, Jesus é a vida, Pai, é a verdade, o caminho e a paz, Deus. A gente te agradece porque a gente pode conhecer esse Deus e porque o Senhor nos deu o perfeito sacrifício, Pai, que é Jesus. Então a gente pode falar com o Senhor através dele, Deus. Muito obrigada, Deus. Assim como a gente acabou de cantar, Pai, foram criadas todas as coisas através dele, e todas as coisas nos céus e na terra são para ele, Pai. O Senhor tem o controle sobre todas as coisas, e é por isso que a gente te adora, Pai, porque o Senhor é o Deus que nos criou e que merece ser adorado, Pai. A gente te entrega toda a nossa vida, Pai, tudo que a gente tem, todo o nosso louvor e adoração, porque o Senhor é Deus, o Deus da nossa vida, Deus. É por isso que a gente te agradece, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, gostaria de, antes de iniciar nossa pregação, vamos orar mais uma vez. Vamos ficar de pé, por favor. Santo Deus, mais uma vez queremos te agradecer, Pai, pela alegria, pelo amor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. E nesta manhã queremos ouvir Tua palavra, Pai. Santo Deus, reconhecemos que somos imperfeitos, Pai. Não sou capaz de transmitir essa mensagem sem a Tua ajuda. Por isso que pedimos a Ti, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ajuda para que possa transmitir à Tua igreja, para que Tua igreja possa entender e crescer conforme a palavra que irá ser transmitida nesta manhã, Pai. Assim nós te oramos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A pregação anterior, né? Nós estamos... tem crianças também, desculpa. Me desculpa. Vamos lá então, crianças, podem vir aqui na frente? Vamos orar pelas nossas crianças então? Santo Deus, oramos a Ti pela criança da Tua igreja, Pai. Pedimos a Ti em nome de Jesus Cristo para que essas crianças possam crescer no caminho que deve andar, Pai. Segundo o caminho que o Senhor preparou por meio da Tua palavra, Pai. Capacite professora nesta manhã para que ela possa transmitir essa alegria, Pai, essa verdade, essa vida, por meio de Jesus Cristo que nós te oramos. Amém, Pai. Obrigado. Irmão, mais uma vez, relembrando, né, pregações anteriores, para a gente poder refrescar um pouco nossa memória, foi pregado, então, carta aos Colossenses, né? Foi falado, capítulo 1, versículo 1 até 15, pelos vários presbíteros, né? Só para relembrar, no versículo 1 a 8, foi falado sobre saudação e ação de graças, né? E depois, em seguida, versículo 9, o apóstolo Paulo orou a Deus para que os colossenses sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus e capazes de compreender completamente o que Deus quer que eles façam, a fim de que possam viver uma vida digna de Cristo. Lembra disso? Versículo 10 também, o apóstolo Paulo orou, pedindo que os colossenses cresçam em sabedoria espiritual, em sua compreensão do caráter de Deus. Ele quer que eles sejam capazes de discernir o que é verdadeiro e tomar decisões sábias
e justas. E continuando no versículo 11, o apóstolo Paulo também orou para que os colossenses sejam fortalecidos em todo o poder de Deus. Ele quer que eles sejam capazes de resistir às tentações e dificuldades que enfrentam e de perseverar em sua fé. E agradece a Deus por ter os colossenses como seus filhos e por ter lhe dado uma herança eterna no reino de Deus. Em versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo descreve a obra redentora de Cristo na vida dos crentes. Ele afirma que Deus nos libertou das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e perdão dos nossos pecados. Amém? Você lembra disso? Bem, isso para a gente relembrar, né? O que foi falado. Então, agora eu quero convidar os irmãos a abrirem junto comigo, novamente, né? A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 23. 15 a 23. Vamos ler junto? Acompanhe então comigo, por favor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus. Em sua mente eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Irmão, nessa passagem que acabamos de ler, né, nessa epístola do Paulo aos Colossenses, é caracterizado como a supremacia de Cristo. Né? Nessa passagem, o apóstolo Paulo declara que Jesus está sobre todas as coisas. Cristo é a chamada imagem de Deus invisível. É o primogênito de toda a criação. Irmão, falamos sobre a supremacia. O que é supremacia? Supremacia, irmão, a palavra supremacia no dicionário significa o poder absoluto e máximo. Autoridade suprema. Uma definição de supremo encontrada no dicionário é o mais alto em classificação ou autoridade, o mais alto em grau ou qualidade. Em essência, não há melhor. Jesus é o máximo em poder, glória, autoridade, importância. Nessa passagem nós vimos uma afirmação clara
da divindade de Cristo. Versículo 15, que acabamos de ler, podemos rever isso. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é imagem do Deus invisível. O que quer dizer com isso? O que significa isso? Isso significa que Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. Em outras palavras, Cristo é a encarnação de Deus aqui na terra, através do qual podemos conhecer e entender a natureza de Deus. Ele descrito é como primogênito de toda a criação. O que quis dizer com isso? O que significa isso? Isso significa que ele é o primeiro em ordem e importância em relação a toda a criação. Essa afirmação não significa que Cristo foi criado. Isso como afirma a doutrina de outra crença. Em vez disso, o termo primogênito refere-se a uma posição de autoridade. Ser o primogênito significa manter uma posição honrada. É superior a todas as coisas criadas. Todas as coisas foram criadas por meio dele. No versículo 16, está escrito: deixa eu tentar acompanhar aqui. Parece que não está. Muito bem. O número 2, todas as coisas foram criadas por meio dele. E versículo 16, vimos isso, né? Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam trono ou soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Essa mensagem, essa palavra, essa passagem que acabei de falar, justamente o apóstolo Paulo explica o papel de Jesus na criação. Isso significa que Jesus não foi criado, mas ele é o Criador, ele é Deus. Então podemos entender, podemos ter convicção de que Jesus não foi criado. Ele é Deus. Versículo 17 e 18, né? O Paulo segue dizendo: ele antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Irmãos, o apóstolo Paulo destaca várias áreas nas quais Cristo tem autoridade, como tais sobre a criação, sobre a igreja, sobre a morte, e finalmente, em todas as coisas. Cristo já existia antes de todas as coisas e abrange todas nelas. Como diz, nele tudo subsiste. Portanto, Cristo é supremo. Irmãos, essa doutrina é essencial para nossa visão e adoração de Cristo. Supremacia de Cristo afirma que Jesus é totalmente Deus. Ele não é simplesmente um homem maior que o resto, mas está verdadeiramente acima de
toda a criação, como somente Deus pode estar. O fato de Jesus ser supremo não nos permite dizer que Ele é apenas um dos muitos caminhos para Deus, como muitos pensam. Existem muitos caminhos que chegam a Deus. Aqui nessa palavra diz claramente, o fato de Jesus ser supremo não nos permite dizer que Ele é apenas um dos muitos caminhos para Deus. Ele não é apenas um bom professor a quem podemos escolher seguir. Antes, Ele é Deus, está acima de tudo. A supremacia de Jesus também torna evidente que não podemos pagar nossos próprios pecados. De fato, como diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 4, que diz, pois é impossível o sangue de touros e de bode tirar pecados. Nessa passagem, irmãos, o autor Hebreus está argumentando que os sacrifícios de animais oferecidos pelo sacerdote no templo não podem remover os pecados dos seres humanos. Jamais. Ele enfatiza a importância do sacrifício único e definitivo pelos pecados de toda a humanidade. Ele está argumentando que somente através da fé em Jesus Cristo é possível ter a remissão dos pecados e a salvação eterna. A salvação é pela graça, por meio de Jesus Cristo. Nós sabemos muito bem, creio que muitos de nós já lemos em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10. Nessa passagem, nos mostra, versículo 8 e 9, que diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação, irmão, não se baseia em obras, como alguns pensam. Muitas pessoas pensam desta forma. Estou ajudando muitas pessoas. Estou dando cesta básica. Estou dando remédio. Então, pensando que quanto mais eu faço bem às pessoas, mais então eu me aproximo mais de Deus. Eu tenho mais intimidade para com Deus. Com isso, então, eu vou ter salvação eterna. Essa palavra diz que não é assim. E Jesus é superior aos anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 4, irmãos, ensina que Jesus é superior aos anjos. Essa verdade nega qualquer tendência à adoração aos anjos. Jesus criou os anjos, está acima deles. A Bíblia nos diz explicitamente que Cristo é o maior que eles. Portanto, precisamos apenas adorar a Deus, não aos anjos. Da mesma forma, irmãos, o fato que Jesus criou as coisas da terra significa que a criação não é digna de nossa adoração. Quando entendemos a supremacia de Cristo, temos uma visão mais precisa dele. Compreendemos mais completamente a profundidade do seu amor. Somos mais capazes de receber e responder ao seu amor. Epistola
aos Colossenses, que foi escrito pelo Paulo, em parte para combater as heresias, os ensinamentos falsos que surgiram em Colosses. O Paulo afirma a supremacia de Cristo, seu senhorio, a sua eficiência para nós, a fim de anular essas crenças enganosas. Assim para nós nos dias de hoje. Cristo é a cabeça da igreja. Cristo descrito como cabeça da igreja. Isso significa que Ele é o líder. Ele é o guia da igreja. O corpo de crente que o segue. Como cabeça da igreja, Cristo exerce autoridade, direção e cuidado sobre seus seguidores, os quais são chamados a submeter-se a Ele, a segui-lo em todas as coisas. Irmão, Jesus também é o autor da reconciliação de todas as coisas. No versículo 20, isso nos mostra, e por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Irmãos, através da sua morte e ressurreição, Cristo reconciliou todas as coisas com Deus, incluindo a humanidade e o mundo criado. A reconciliação refere-se à restauração da relação entre Deus e suas criaturas, que foi quebrada pelo pecado. E a reconciliação entre Deus e suas criaturas só foi possível através do sacrifício de Cristo na cruz, onde Ele levou todos sobre si os pecados da humanidade e ofereceu a si mesmo como um sacrifício perfeito e suficiente para expiar o pecado e reconciliar a humanidade com Deus. Portanto, irmãos, a importância de Cristo como cabeça da igreja é como autor da reconciliação de todas as coisas. Como seguidores de Jesus, somos chamados a submeter-nos a Ele como cabeça da igreja e confiar em suas obras redentoras, na cruz como única base para a nossa reconciliação com Deus. Isso nos leva a viver uma vida de obediência e serviço a Cristo, como parte do seu corpo, como testemunha da sua obra de reconciliação no mundo. Irmão, a reconciliação para com Deus somente por meio de Cristo. Não há outro. Somente por meio do Cristo. No versículo 21 a 23, o Paulo descreve a condição anterior dos colossenses, antes da sua conversão a Cristo. Ele afirma que eles estavam separados de Deus e que eram inimigos de Deus por causa de suas más obras. Mas, por meio de Cristo, eles foram reconciliados com Deus pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-lo diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação.
e podem ter esperança de uma vida eterna com Ele. Irmãos, conclusão. O apóstolo Paulo salienta aos Colossenses, por meio da sua epístola, que Cristo é supremo em todas as coisas. Ele é a imagem perfeita de Deus, o agente da criação, o líder da igreja, o responsável pela reconciliação de todas as coisas com Deus. E essa reconciliação permite que os cristãos sejam apresentados diante de Deus como santos, irrepreensíveis e sem culpa. Confiar plenamente na supremacia de Cristo, a sua obra redentora, e permanecer firme em nossa fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Reconhece a grandeza de Cristo e colocá-lo no centro de nossas vidas. Amém? Irmãos, espero que cada um de nós possamos refletir essa mensagem da epístola do Paulo aos Colossenses, capítulo 15 a 23. Amém? Vamos ficar de pé então? Vamos orar? Santo Deus, queremos te agradecer, Pai, mais uma vez, pela palavra, pelo que nós acabamos de ouvir, Pai, pela mensagem que acabamos de aprender, Pai, que Tu és Senhor, Senhor dos Senhor, Deus dos deuses, Pai. Não há outro Deus além de Ti. Somos gratos por ter esse privilégio, Pai. Por favor, ajude nós, Pai, para que possamos continuar firmes nas nossas fés, para que possamos continuar te seguindo, Pai, te louvando, transmitindo a verdade da Tua palavra viva, Pai, não sendo levado para cá nem para cá pela doutrina que não é verdade, Pai, que é a doutrina que nos leva à perdição. Por favor, Senhor, nos ajude. Assim, nós te oramos, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.